Oi, 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 gente. Bom, eu tô aqui porque eu quero contar um pouquinho dos testemunhos do meu casamento, que ainda não aconteceu, vai acontecer daqui 9 dias. Então, vamos dizer o testemunho do meu noivado. Bom, o meu primeiro vídeo aqui do canal foi na base do pega o celular, começa a falar e posta, porque há muito tempo eu venho querendo fazer isso, criar um canal, começar a compartilhar algumas coisas com vocês, mas eu nunca encontrava tempo, não sabia como começar e eu simplesmente peguei meu celular e comecei a gravar. E esse vídeo de hoje tá sendo bem nessa vibe, assim, porque eu tô, desde o meu primeiro vídeo que eu postei, eu tô procurando um momento pra escrever um roteiro, procurando um momento pra começar pra conseguir organizar a gravação, o momento certo, fazer uma maquiagem, arrumar o cabelo, arrumar um cenário e ter esse roteiro pra saber o que falar, pra não ser um vídeo longo e desorganizado. Mas eu entendi que talvez esse não seja o momento, talvez eu não consiga fazer isso no começo e talvez eu não consiga fazer isso depois, porque a minha vida eu vou passar muito mais tempo com a rotina cheia do que com a rotina tranquila da minha vida. Então, se eu quero fazer isso acontecer, eu preciso simplesmente encaixar a gravação do vídeo, conversar com a câmera, o editar e o postar na minha rotina. E é isso que eu tô fazendo nesse momento, né? Eu prendi meu cabelo de qualquer forma, sentei, liguei uma luz, que essa luz é muito boa, e tô aqui conversando com vocês. Então eu quero começar falando um pouquinho do testemunho do meu casamento. Eu fui pedida em casamento em outubro do ano passado, 2025, e antes da gente noivar, a gente conversava muito sobre casamento, né, no nosso período de namoro, e a gente ficava, a gente tinha uma dúvida se a gente ia noivar a partir de uma data, a partir de um certo tempo de namoro. Ah, por exemplo, vamos namorar 6 meses e noivar, vamos namorar 1 ano e noivar. Ou se a gente ia definir um valor financeiro no caixa pra gente conseguir noivar. Então, a gente começa a guardar dinheiro desde o namoro e quando a gente tiver ali um valor no banco, a gente noiva e começa os preparativos do casamento. E nesse tempo a gente entendeu que a gente preferia ter uma segurança financeira. Então acho que eu comecei a guardar dinheiro já no nosso namoro, mas eu guardava muito pouco, era coisa de 100, 200 reais por mês. Eu não tava ganhando mal, tava trabalhando na empresa da minha mãe, ainda estou, né? Eu não estava ganhando mal, mas mesmo assim as contas elas não permitiam, né, que guardassem muito mais que isso. E ele também morando sozinho, tendo que pagar aluguel, só conseguiu começar a guardar depois de uns 6 meses de namoro. E o tempo foi passando e a gente foi vendo que a gente talvez não iria conseguir chegar nesse valor financeiro no caixa que a gente tinha estipulado, e a ansiedade começou a bater, o medo começou a bater. Eu comecei a meio que cobrá-lo assim de um noivado, mesmo sabendo que o que a gente tinha combinado a gente ainda não tinha chegado lá, né? Mas mesmo assim o Senhor foi muito bom com a gente. Logo, um mês depois que a gente noivou, apareceu a moça que limpa a minha igreja, ela entrou de férias e eu ouvi o pastor conversando lá com um dos diáconos que eles estavam procurando alguém de confiança para limpar a igreja ali. E eu ouvi e me coloquei à disposição. Eles falaram que, né, tem uma remuneração, que ela é contratada e que eles iriam me pagar, mas eu nem imaginava o quanto que ia ser o valor, né? Pra mim, na minha cabeça, eu ia limpar ali, eu ia ficar, acho que 15 dias limpando e... Peraí. A minha irmã foi tomar banho e começou a cantar muito no chuveiro, mas é isso, gente. E aí...
Eles falaram que teria essa remuneração, né? E era para limpar 3 vezes ali por semana, porque entre as reuniões que tem na igreja, a agenda que tem na igreja. E durante 3 semanas, mais ou menos, eu aceitei, super topei. Tinha dias que eu ia bem cedinho pra limpar a igreja, tinha dias que eu ia mais tarde. Foi cansativo, a igreja é grandinha, assim, pra limpar sozinho. Mas no final, eu nem sabia quanto que eu ia receber, mas no final eu recebi um valor muito bom, que complementou ali o meu caixa. Eu tava guardando dinheiro de um lado, ele tava guardando dinheiro do outro. E também apareceu de eu pintar o muro de uma casa, assim, fazer umas artes na casa de uns amigos nossos, que eles pagaram, tipo, R$ 1.000 no Pix. Tudo isso acontecendo a partir do momento que a gente noivou. E é aí que entra a frase clichê de que Deus ama casamentos. Eu achava isso assim, beleza, realmente, né? Deus gosta e tudo mais, mas será? O que é esse amar casamentos, né? Mas a quantidade de testemunhos de casamentos, até se você procurar aqui no YouTube, testemunho de casamento, você vai encontrar diversos vídeos, você vai encontrar Deus agindo de forma sobrenatural na vida de pessoas, de diversos casais, cada um com a sua história, cada um com as suas necessidades e Deus suprindo de forma sobrenatural cada uma delas, sabe? E foi isso que o Senhor fez no nosso casamento e tem feito até o momento, porque o casamento é daqui 9 dias, mas não para de chegar testemunhos. E aí foi isso, eu comecei a guardar esse dinheiro, passamos a virada do ano. Só pra complementar, no dia que ele me pediu em casamento, ele falou, olha, antes de me pedir em casamento, ele falou, olha, você sabe que você tá casando com um quebrado, a gente não tem o valor no banco que eu esperava que a gente ia ter, a gente não vai começar a vida com um apartamento, ou com algo comprado, ou com um carro, a gente vai começar desse jeito. E aí eu olhei no fundo do olho dele, já doida pra casar, e eu falei pra ele, olha, se Deus chegar aqui do céu agora, mandar um anjo e falar, vocês vão receber um salário mínimo pro resto da vida, a gente não ia casar? A gente ia casar e ia se virar com o salário mínimo, então é isso que a gente vai fazer. A gente vai viver com o que a gente tem, a gente vai fazer acontecer com o que a gente tem. E eu sempre tive essa certeza muito grande no meu coração de que o Senhor move pessoas, Ele move pessoas pra te abençoar, para ofertar na sua vida, para te ajudar de alguma forma. E é isso que ele tem feito no nosso período de noivado, casamento, né? E aí virou o ano, para mim, a primeira benção, assim, a primeira provisão foi essa questão de ter essa oportunidade de limpar a igreja. E as coisas foram acontecendo. Só que aí virou o ano e a empresa da minha mãe, que eu trabalho, teve um desfalque muito grande. A gente tem pouquíssimos clientes e desses 3 clientes que a gente tem, os 3 meio que começaram um ano assim, vamos cortar verbas e vamos começar por essa empresa, que é a da minha mãe, por esse fornecedor, né? E aí ela olhou pra mim e falou, olha filha, eu vou ter que dividir seu salário no meio e a gente vai se virar com o que a gente tem, porque a gente não vai ter caixa, a gente precisa pagar as contas da empresa. E eu falei, amém. E aí, na hora, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com o buffet que a gente tinha contratado e pedir para eles cancelarem tudo. A gente já tinha dado uma entrada, mas eu pedi para cancelar sem pagar multa. Eu expliquei a situação, falei, deu ruim na empresa, a minha mãe queria colaborar com os valores do buffet e foi até um pedido dela que a gente fizesse ali um almoço. Vai ser um almoço pequeno para 54 pessoas, assim, no salão de festa aqui do nosso condomínio. Mas aí a gente teve a ideia de contratar um buffet pra gente não precisar fazer a comida e não ficar naquela correria maluca. E a primeira coisa que eu fiz foi isso. E aí a mulher do buffet, e aí eu orei também pro Senhor, né? Falei, Senhor, olha, é isso que eu vou fazer, se for da tua vontade, né? Pede pra que, interceda pra que a mulher do buffet aceite essa proposta de cancelar o buffet sem pagar multa.
E foi isso, no outro dia a mulher me negou. Ela falou, olha, não dá, eu já recusei casamentos e outros eventos, né, nessa data, a gente já reservou, eu vou sair no prejuízo, não tem como. E eu falei, amém, tá tudo bem. E aí a gente fez um movimento de pedir para que os convidados pagassem a sua parte do buffet, para que cada um desse a sua parte. E deu certo, cada um pagou a sua parte do buffet, o buffet já está quitado. E as coisas foram acontecendo. As coisas foram acontecendo, mesmo meu salário na metade, mesmo com dificuldades, o Senhor foi abençoando. A igreja se levantou para fazer uma oferta na nossa vida. Eles se reuniram para dar um valor para nós, para o nosso casamento, né? E desde então muitas coisas têm acontecido. Um testemunho que eu estava na academia aqui do meu condomínio e aí minha mãe comentou com algumas pessoas que eu ia casar e aí uma vizinha disse que tinha todos os vidros para arranjos de mesa e que ela poderia me emprestar e ela me deu os vidros de arranjos de mesa junto com flores desidratadas e foi uma coisa que eu consegui economizar. Eu ganhei todos os procedimentos das minhas madrinhas, da parte minha estética. Eu não vou fazer maquiagem, não vou fazer penteado, mas elas me deram uma limpeza de pele, um corte de cabelo, unha, pé. Então, a quantidade de coisas que a gente tem riscado da nossa lista, que a gente teria que pagar e conseguir dinheiro, que foram supridas por pessoas que Deus mandou na nossa vida, foram muito grandes. E todo esse tempo foi muito sobre confiar no Senhor e não ser vaidoso e ambicioso. Eu sempre tive uma dificuldade com essa questão de, eu vou planejar uma festa de 100 mil reais de casamento e Deus vai prover, porque é o meu sonho. Eu sempre tive uma dificuldade com esse discurso, porque eu creio que o nosso coração precisa estar voltado para o que simboliza o casamento, pra gente... durante esse tempo de casamento, a gente não pode se voltar para o pecado. A gente tem que olhar muito para dentro do nosso coração e realmente nos examinar até onde eu estou pecando, até onde eu estou sendo vaidoso, porque as coisas desse mundo são passageiras. A gente tem que negar a nós mesmos. Então, a gente não pode sustentar um discurso de que é o meu sonho, Deus tem que fazer assim. A gente tem que estar disposto e obediente ao Senhor. A gente tem que estar debaixo da provisão dele, mas não esperando que ele venha com a provisão que você imaginou, que você deseja. E que se ele prover menos do que você imaginou, você o abandona ou você desacredita de Deus, né? A gente precisa olhar para Deus como objeto máximo da nossa satisfação, a ponto de que se eu casar no civil e ter um almoço em família vai ser o suficiente, porque o Senhor está nas nossas vidas, porque o Senhor está conosco no nosso relacionamento. Só que Deus, Ele é nosso Pai e Ele nos ama de tal forma que Ele vem com uma provisão muito maior do que aquilo que a gente pensou. E eu conheço casais cristãos tementes ao Senhor, com uma fé absurda, que começaram a vida de casados com cadeiras de plástico, sem conseguir montar uma sala, que ainda estão pagando casamentos, mas que da mesma forma o Senhor proveu na vida deles, de diversas maneiras, mas não o que ele proveu na minha, e na minha ele não proveu o que ele proveu na do outro. Então a gente também tem que tomar muito cuidado ao olhar para o testemunho do outro e querer viver o mesmo testemunho, sabe? E é isso, a gente achava que o que a gente mais ia gastar era com o apartamento que a gente ia alugar, achando que a gente ia ter que dar calção, todos os móveis que a gente teria que comprar. E graças a Deus a gente encontrou um apartamento que já estava todo mobiliado, ele já tinha cama, sofá, armário de cozinha, e foi o que a gente menos gastou. O nosso chá de panela, a gente ganhou tanta coisa, a gente fez meio que de última hora, porque a gente conseguiu alugar o apartamento e logo meu noivo ia se mudar pra lá. E a gente não tinha um prato. Então a gente pensou, vamos fazer o chá de panela para que a gente ganhe algumas coisas e já vá colocando ali nos armários da cozinha, né, nas mobílias. E deu super certo, a gente ganhou muito mais do que a gente imaginava, sabe? E desde
desde o começo do noivado, o Senhor tem nos surpreendido com o que as pessoas podem fazer. E isso é um segundo ensinamento que eu tive, assim, nesse período de noivado. Foi o ensinamento de que como é bom fazer parte de um corpo, como é bom estar com irmãos em Cristo. Fazer parte de uma igreja, de um corpo, é maravilhoso. Como o Senhor usa as pessoas da sua igreja local, do corpo que você faz parte, para abençoar a sua vida. Tem sido maravilhoso como as pessoas até as que a gente tem menos intimidade, têm se comovido com o nosso casamento e têm provido, sabe? A gente vai casar na igreja, na nossa igreja local. A gente também não precisou alugar espaço, a gente desejava fazer isso. A gente acha a nossa igreja muito linda e desde o começo a gente sabia que a gente queria casar lá. E uma das coisas que a gente pôde proporcionar casando na igreja, na nossa igreja local, foi abrir o convite da cerimônia do nosso casamento para todas as pessoas da igreja. A gente anunciou na IBD e todos estão convidados. Claro que a gente não vai conseguir proporcionar um almoço para todos. Depois a gente vai almoçar com a família, somente a família, mas na cerimônia, na igreja, todos poderão participar. E isso é algo também que eu fico muito feliz, sabe, de poder viver. Que mais? Esse é o mais recente provisão do Senhor que tem acontecido e que tá me deixando mais boba. Um irmão da igreja, os docinhos da nossa festa, a gente decidiu que nós íamos fazer, né, eu e a minha mãe, na semana que vem, que é a semana do casamento, e a gente ia fazer isso por conta do valor mesmo, que iria ficar muito caro comprar doces finos, e aí a gente não queria gastar com brigadeiro e beijinho, então a gente decidiu fazer uns doces mais elaborados. A minha mãe tem habilidade para isso, só que a gente sabia que ia dar muito trabalho e que ia ser uma semana muito corrida por conta disso. E esse final de semana a gente ganhou todos os doces da nossa festa de um irmão da igreja que a gente nem imaginava, gente. É tipo assim, faltando uma semana praticamente pro casamento e a gente ganha todos os doces da festa. É sobrenatural, sabe, o que o Senhor tem feito. Além de todas as provisões materiais, também o Senhor tem provido muito o encher do seu Espírito Santo. A cada semana que a gente passa, a cada oração, eu e meu noivo, a gente fez um propósito. Assim que faltavam uns 2 meses, acho que 1 mês e meio, na verdade, pro dia do casamento, a gente decidiu fazer um propósito de oração. Todos os dias eu orando por ele, ele orando por mim, e à noite, um dia sim, um dia não, eu oro nos dias pares, eles nos dias ímpares, por pessoas do nosso casamento, pessoas que ainda não conhecem a Cristo, que irão assistir a cerimônia, pelas pessoas que têm nos abençoado, pelos casais, por todo mundo, sabe? Toda noite o motivo que o Senhor coloca no nosso coração, a gente tem orado pelas crianças e como isso tem edificado a nossa vida, como a oração é muito importante, como a gente negligencia muito, sabe? Só fazendo esse propósito de orar todos os dias, acordar e orar para um propósito específico, eu percebo o quanto a gente deixa de orar por diversos motivos, o quanto a gente deixa de perseverar na oração. E isso é algo que a gente tem aprendido muito também. Então, são algumas coisas que eu queria compartilhar, alguns testemunhos. Talvez tenha ficado um pouco bagunçado, talvez tenha ficado de uma forma um pouco jogada, mas meu maior intuito em gravar esse vídeo é te incentivar a orar para o Senhor e pedir: Deus, aumenta a minha fé. É te incentivar a se debruçar nas Escrituras e conhecer o seu Deus. Conhecer o Deus que você serve, porque o Deus que você serve é um Deus de provisão, é um Deus que ele se coloca como um Deus de provisão.
E nós temos que ter fé nesse Deus, nós temos que ter fé nesse Deus para dar os passos do casamento. A provisão, ela vem junto com a obediência. Quando somos obedientes à palavra de Deus, quando estamos firmados na palavra e nos arrependendo dos nossos pecados todos os dias, a provisão é consequência dessa vida de obediência. Não que o Senhor não provê naqueles que não obedecem, mas que com certeza Ele provê na vida daqueles que obedecem. E há muita misericórdia também. O Senhor é misericordioso, mas Ele também é justo. Então eu te convido a conhecer o seu Deus e que esse conhecimento que você vai adquirir através da palavra de Deus, que isso faça com que você coloque em prática essa fé, uma fé ativa que faz com que você olhe para talvez um relacionamento que você está vivendo em pecado e olhe e pense: meu Deus, eu estou pecando contra um Deus santo, eu estou desobedecendo a uma lei santa, sabe, do Deus que me criou, do Deus que me salvou. Talvez você precise reavaliar, talvez você esteja solteira ou solteiro e esteja procurando no mundo pessoas para te satisfazer ou para suprir a carência de um relacionamento, mas mais uma vez eu te convido a voltar para a palavra, onde o Senhor onde o Senhor diz que não aceita o jugo desigual. Procure alguém que seja temente ao Senhor, procure um homem que conheça a palavra, que vai orar por você e com você, que vai saber perdoar e que vai te amar como Cristo amou a igreja. Isso faz toda a diferença. Ter um noivo, um parceiro, um namorado que ama mais ao Senhor do que a você mesmo, do que a Ele mesmo. A gente precisa buscar dentro do povo de Deus aqueles que iremos fazer aliança, aqueles que iremos nos unir. E antes de pensar em casamento, antes de pensar em relacionamento, realmente desenvolver uma intimidade, uma profundidade com Cristo. E você que já está vivendo isso, você que já está noiva, usufrua das provisões do Senhor. Busque a Ele, coloque o seu casamento no altar, dedique inteiramente ao Senhor e as demais coisas serão acrescentadas, sabe? E sonhe os sonhos de Deus. Não faça Deus se adaptar aos seus sonhos, sonhe os sonhos de Deus e você vai ver que a vida vai ser melhor, a vida vai ser real, sabe? Eu não sei nem explicar a sensação que é servir a Cristo. Eu sei como era quando eu não conhecia o Senhor. E agora que eu conheço, é igual a frase de Maria Madalena do The Chosen, que eu gosto muito. Eu não sei o que ele fez, eu só sei que antes dele eu era uma pessoa e agora eu sou outra completamente diferente. E estar vivendo os milagres do Senhor, o testemunho, estar testemunhando as provisões do Senhor no meu casamento, só fortalece a minha fé e faz com que eu creia de forma mais profunda e real no Deus que se apresenta, que se revelou na sua palavra. Então, acho que era isso. Espero que tenha edificado a sua vida. Espero que, se caso você tiver algum testemunho de casamento ou alguma dúvida, qualquer coisa, vamos conversar, coloca nos comentários e continue acompanhando essa jornada. Eu acredito que tem muito ainda para mostrar aqui e para compartilhar com vocês. Deus abençoe e fiquem com Deus. Tchau!